Então, alunos, aqui nós temos justamente um problema envolvendo aquelas situações que eu falei anteriormente no vídeo anterior. Essa situação envolvendo a questão de temperatura. Então, através da adição de inteiros, nós iremos descobrir qual foi a temperatura, pelo que o Paulo está pedindo, à noite. Vamos ler aqui para vocês entenderem. Em uma cidade, a temperatura durante o período da tarde foi de mais 4 graus Celsius. Durante a noite, a temperatura baixou 7 graus Celsius. Então aqui eu vou até sublinhar essa palavra aqui que ela tem um significado, viu? Depois, quando a gente for responder, eu explico. Baixou 7 graus Celsius. Qual foi a temperatura registrada à noite? Então, primeiro, para eu resolver essa questão, primeiro eu vou armar minha conta. Então, primeiro, a temperatura era quanto? Durante a tarde era de mais 4 graus. Não precisa colocar Celsius não, só coloca mais 4. Como é uma adição de inteiros, então no caso vai ser mais. Agora vamos ver o que aconteceu com a temperatura à noite. À noite a temperatura fez o quê? Baixou 7 graus. Então se baixou, então esse baixou significa um sinalzinho, né? Lembra que eu falei para vocês? Cada palavrinha vai ter um significado. Então se baixou, baixou significa menos. Então vai ser menos 7. Então, como nós estamos trabalhando com adição de inteiros, esse mais aqui ficará entre as situações. Por exemplo, a temperatura à tarde, era de mais 4. Aí diz que a temperatura, o que aconteceu? Ela baixou 7 graus, menos 7. Então, mais 4 da tarde, mais menos 7 da noite. Aí quer saber no final qual foi a temperatura registrada depois dessa queda de temperatura, né? Então, para resolver a adição de inteiros, a primeira coisa que vocês vão ter que saber é o seguinte, é tirar primeiro dos parênteses, para depois resolver. Como que nós tiramos dos parênteses? Primeiro, esse sinalzinho de mais aqui, que nós estamos trabalhando com a adição de inteiros, né? Primeiro, esse sinal que está aqui, ele está aqui para me dar uma informação. A regra diz o seguinte, toda vez que você tiver um sinalzinho de mais antes de um parênteses, esse sinal só está aqui, tipo assim, toda vez que for mais, você vai conservar o de dentro do jeito que está. Então, por exemplo, antes desse parênteses aqui, antes desse mais 4 aqui eu não tenho nada. Então eu vou descer o mais 4 normal. Não vou mexer com ele não. Só vou descer mais 4. Beleza? Não tenho nada, eu só vou descer. Então desci o mais 4. Antes desse parênteses eu tenho um mais. Então toda vez que eu tiver um mais antes de um parênteses, eu não vou copiar esse mais não. Ele só está aqui para me dar uma informação. Então toda vez que tiver mais, eu desço do jeito que está dentro do parênteses antes dele. Então só vou descer o menos 7. Pronto. Agora sim que eu vou resolver. Então, desci o mais 4. E pelo fato de ter um mais antes desse parênteses, eu só conservei o menos 7. Aí agora que eu vou resolver. Aí aqui para me resolver eu vou fazer a regra do abatimento. Como é que funciona a regra do abatimento? É a regra de dever e ter. Por exemplo, imagine que você tenha 7 reais, só que você está devendo 10. Você tem 7 e você está devendo 10. Obviamente que você vai pagar os 7 reais, só que você ainda vai ficar devendo 3. Então o que vai acontecer aqui também? Toda vez que for mais, significa ter. E toda vez que for menos, significa dever. Então por isso que eu falo regra do abatimento. Mais ter, menos dever. Mais ter, menos dever. Então vamos analisar dessa maneira também. Eu tenho 4, só que eu estou devendo 7. No final, vou ficar devendo ou tendo? Obviamente que eu vou ficar devendo, né? Por que devendo? Porque eu só tenho 4. Só que eu estou devendo 7. Então eu vou ficar devendo. Agora devendo quanto? Para eu saber quanto que eu vou ficar devendo, eu faço a regra do abatimento. Eu vou abater os dois, né? Eu vou abater a minha dívida. 7 menos 4, 3. Então, resultado, menos 3. Então, durante a noite, a temperatura vai ser de menos 3 graus Celsius.